Olá, muito boa noite. Está no ar o Maceió Podcast. Hoje as principais notícias você confere comigo. Eu sou Thaís Cavalcante. E entre os destaques desta noite, a Prefeitura de Maceió liberou o uso facultativo das máscaras. Pois é, agora a gente vai poder mostrar os sorrisos, né? Motoristas protestam contra o aumento de combustíveis aqui em Alagoas. Está cada dia mais caro andar de carro em Maceió. Você vai entender um pouco como anda o mercado da comunicação aqui em Alagoas. As principais notícias do dia, a partir de agora no Maceió Podcast. Eita, menino. Meu amigo. É profissional. Escalada improvisada aqui pra vocês, tá bom? É perfeito. Tá essa abertura vai virar um corte. Essa abertura vai virar um isso corte. aí. Merece, Estourou o Maceió Podcast de vez agora. Quem tá assistindo vai saber que a gente combinou tudo agora, viu? Porque foi mesmo, Claro, foi claro. mesmo. Quem sabe Ainda faz deixei assim. de dar uma notícia aqui que eu não lembrei. Pois é, essas e outras... Não, eu falei tudo. Foi. Eu falei tudo, falei. Falou Eu ia falar tudo. essas e outras informações agora no Maceió Podcast, mas inventa tudo, mas ao vivo é... Cara, Na hora- que massa, na hora cara. foge. Na hora foge, né? Chocolate, é um prazer estar com você aqui. Igualmente, Thaís. Armando, obrigada pelo convite também. Thaís Cavalcante é uma jornalista, tá? Mãe, né? Bom. Mulher profissional que começou na publicidade, né? Começou, na verdade, na área de vendas, na área comercial, e depois recebi convites, as portas foram se abrindo para que eu entrasse no mundo da comunicação. As pessoas enxergavam essa vocação em mim, um pouco de talento já lá atrás, mais nova. Cantora, não. Cantora. Ah, eu até me arrisco, né, Linelson? Mas é isso. E aí eu recebi Se tiver convite vídeo, para trabalhar. Eu não tenho vídeo, por favor. Tá? acho que tem, Tá eu já tudo vi. guardado em off, isso. Beleza. Mas aí eu comecei a me deparar com propostas de trabalho com publicidade. Na verdade, eu entrei mesmo trabalhando com figuração em propagandas de TV, eventos, ligado à agência de modelo. Naquela época tinha muito porte de modelo, então eu fiz muito trabalho para agências aqui. E ele é alto. E aí surgiu a possibilidade de a gente está falando, né? Vamos colocar aqui, a gente está falando da fase que eu tinha 16, 17 anos. Tá? Eu vou fazer 40 hoje. Você que tem 25. Não, muito obrigada, viu, Chocolate? Mas assim, aí acabaram vindo muitas propostas para trabalhar diretamente com as agências de publicidade. E uma dessas propostas me levou para a TV Pajuçara para trabalhar com publicidade, com merchandising dentro do Fique Alerta, que existe até hoje o programa, né? E aí eu comecei a fazer, um cliente me contratou através da mesma agência de publicidade, depois os próprios contatos comerciais da TV me procuravam para fazer outras propagandas de clientes dentro do programa também. E acabou que eu comecei a ficar nessa historinha de merchandising fixo, assim. Eu tinha períodos de ter 5, 6 clientes e todos os dias da semana eu estava na TV. E acabei, assim, me misturando um pouco com o quadro de colaboradores da TV Pajuçara, mas era uma pessoa que trabalhava lá, mas não era diretamente contratada pela Pajuçara. Eu era contratada Pela agência. pelas lá. empresas, Sim, ok. através das agências de Ok. publicidade. Ou diretamente através dos próprios empresários. E aí, assim, era um minutinho que eu ia lá, entrava 2 vezes no programa e ficava livre. E eu amava isso, e acabou me despertando. E claro, você, quando começa na sua profissão, eu costumo dizer para muito estudante, né, que está começando na comunicação, mas como é que você começou na TV? Você já foi fazendo? Você já bateu na porta da TV Gazeta, né? Que é a maior referência que as pessoas têm de mim é da Sim. TV Gazeta, onde eu passei, né, 14 anos. Então, as pessoas realmente lembram da minha imagem lá. Mas aí perguntam. Só não perca o raciocínio, mas quando fala Thaís Cavalcante, cara, o teu sobrenome é referência do jornal. Não sei o que, com Thaís Cavalcante. Entendeu? Isso aí é referência do jornal. E outra coisa, mesmo. ela e a Gil Camafra. É as duas que eu lembro. Eu não lembro mais ninguém que apresentou o telejornal. Só vocês duas. Eu acredito que isso seja uma marca, né, que a gente acaba deixando, Sim. risco que a gente deixa na carreira. E essa marca, né, essa identidade da gente que pega muito forte. Tem pessoas que não têm uma identidade, que precisa de mais tempo para deixar essa identidade, mas todos deixam.
Eu acredito que todo profissional de TV, seja de rádio, de TV, vai deixar... De comunicação, no geral, eu acho que deixa a sua identidade. Uns mais rápido, outros mais devagar. Precisam de mais tempo para isso. Mas voltando à história, eu comecei a trabalhar muito com merchandising e acabei nessa época, eu estava fazendo já a faculdade de jornalismo. E eu queria muito trabalhar com televisão. Muito, só que eu não queria mais trabalhar com publicidade. Eu cheguei depois de 6 anos atuando na publicidade diretamente, trabalhando só em TV com merchandising e fazendo propagandas também, comerciais gravados. Eu disse, peraí, o que eu estou fazendo da vida? Né? E isso serve até de estalo para quem está aí. Meu Deus do céu, mas como é que eu faço para entrar na área? Então eu disse, poxa, eu ganhava muito bem para uma pessoa que tinha 19 anos na época. Eu comecei com 17, fui até 23 anos nessa onda. E eu recebia muito bem para quem não tinha casa para sustentar, para quem morava com os pais, para quem não tinha filho. Né? Para quem não tinha contas nem uma fixas patativa para dar para isso. Nada, o dinheiro que eu recebia, eu gastava comigo. Eu entrei em 2001 na TV, no Fique Alerta mesmo, na TV Pajuçara. Mas eu fiz também na TV Ponta Verde, teve o programa do Kaique. Não sei se vocês lembram desse programa, muitos anos atrás, Kaique Marques. Eu não lembro o nome do programa agora, mas era um programa que tinha plateia. Foi apresentado algumas vezes pelo Wilson Júnior também. Eu não só lembro do Wilson Júnior, só lembro do Vida Show na TV. Pois é, pronto, teve o Vida Show. Também? Você... Vida Show começou com o Kaique. Se eu não me engano, eu lembro. Só que eu não participei. Você lembrou o nome do programa, olha aí. Mas não lembrei do apresentador. Por quê? Porque no tempo do Kaique, né? Eu nunca tinha ido no Vida Show. E quando eu fui pela primeira vez no Vida Show, já foi com o Wilson Júnior. Aí, a partir daí, eu fui direto. Eu fui algumas vezes pro Vida Show para fazer merchandising dentro do programa. Naquele momento, assim, não passava... De verdade, não passava na minha cabeça, assim, ser apresentadora de TV, ou apresentadora de telejornal. Nunca passou na minha cabeça isso. Eu tinha essa vontade, mas era uma coisa minha íntima. Nunca externou. Não é nem externar. Eu acho que assim, eu nunca busquei isso. Porque estava tão cômoda. Por isso que eu digo, a nossa zona de conforto ela é muito confortável. Né? Então, quando você está ali ganhando, o que tá excelente para você, porque realmente, quando você tem muito contato comercial na publicidade, você realmente ganha bem. Você ganha muito melhor do que um jornalista, apresentador de TV. Muito melhor. Não diz quanto foi, mas era bem mais do que um salário, né? Muito mais. Cara, naquela época o salário vou te dizer, eu recebia mais do que o piso atual de jornalista hoje. Só com propaganda fazendo 1 minutinho lá, não Fica Alerta. 1 minutinho. Não arruma não, propaganda para fazer. E não tinha compromisso. Não, eu só fazia 1 minutinho lá propaganda e dizia tchau, gente, até amanhã. Não, mas tem não, uma vaguinha ainda não por aí. Eu quis dizer assim, em casa, você não tinha compromisso financeiro com isso, com aquilo outro. Não, o dinheiro era pra você. Não, era muito livre. Nossa, e aí, legal, era muito livre, muito livre. Só que aí, naquela época, o piso de jornalista estava R$ 1.700. E eu fiquei nessa dúvida, meu Deus, porque eu ganhava mais do que isso. Eu ganhava o dobro disso. Então, e trabalhando sem bater ponto, né? Tendo muita flexibilidade em tudo. E aí eu fiquei pensando, meu Deus do céu, mas eu não me formei para isso. E eu acho que eu preciso sair da zona de conforto, porque eu ganho mais do que isso. Mas se eu ganhar aquele valor, não vai ser bacana também? Porque eu vou ter qualificação no que eu estudei, no que eu me formei. E vai ser fixo, né? Então, o preço que eu ia pagar era receber a metade do que eu estava recebendo. Isso é fato. E aí eu cheguei e bati na porta, só que a minha imagem na época já estava muito marcada, né? Com as propagandas. Com as propagandas. Então eu tive que fazer, até por orientação, né? Da direção da TV. A gente não contrata por currículo, né? A gente eles realmente abrem as portas para você fazer um acompanhamento lá dentro, passar por todos os estágios do jornalismo, da redação, apuração, produção, edição. Então todo esse caminho eu percorri lá dentro, sem receber nada. Isso foi uma porta que a TV Gazeta me abriu para que eu pudesse, e que abre até hoje para muitos estudantes. Realmente a TV é uma mãe, né? Serve de muita... ajuda muito os estudantes que não têm estágio curricular, né? Como profissionais da área da saúde, por exemplo, que têm as portas dos hospitais aí abertas para que eles possam estagiar e buscar o conhecimento.
no jornalismo, a TV Gazeta exerce muito bem esse papel de abrir as portas para os estudantes que estão começando terem essa oportunidade de aprendizado, né? E tá ali trabalhando de igual para igual com profissionais que já têm 10, 15, 20 anos de carreira e que já têm uma bagagem grande nas costas. Então, isso me ajudou muito na época, porque tinha muitos colegas que já tinham 30 anos e que eu era fã, né? Assistia os programas e disse, espera aí, caramba, eu vou trabalhar do lado, no computador do lado, e como é que eu escrevo um texto de reportagem? Então, todas essas dúvidas, todos esses medos eu passei. Mas eu só passei porque eu tive a porta aberta da direção para dizer assim, não, eu enxergo algum potencial em você, então venha, a partir de amanhã você vem, vamos passar uns meses aqui acompanhando, até para você descansar a sua imagem. Agora eu preciso que você saia da publicidade, porque uma coisa não bate com a outra, né? Você não pode estar no comercial. É aquela coisa. Por isso que os apresentadores hoje da Globo estão migrando para o entretenimento. E quando migra, é caminho sem volta. Você não tem como voltar a apresentar o Jornal Nacional. Se você está no entretenimento, você vai ficar lá e faça um proveito dos contatos comerciais que você fizer. Porque, com certeza, financeiramente vai ser muito mais rentável, vai te retribuir muito mais. Quando eu entrei mesmo, que passei 6 meses lá acompanhando, a diretora disse assim, Thaís, tá pronta para fazer reportagem? Aí eu... Tô, né? Tem que estar. E vamos lá. Só que 2 meses depois que eu comecei a tirar férias de repórter, na época eu estava tirando férias do Amorim Neto e do Mauro Anchieta, que hoje está na TV Bahia. E tirei as férias deles no horário noturno, que é o horário que é mais light, que a gente chama, né, na TV, de trabalhar na TV Gazeta, porque você não tem cobrança de deadline, você não tem correria para devolver para a edição, para a matéria entrar no ar. Então você fica naquela zona ali de conforto. Só para o pessoal entender o que é o deadline. O deadline é o tempo que é determinado pela edição, pelo editor do jornal, para que você chegue à TV com o trabalho. Sim. É o tempo que ele diz assim, ó, você tem que chegar até essa hora, senão não vai dar tempo de editar. Captura e traz para nós. É, o deadline do jornal é esse, quando falam, então você tem que chegar naquele momento. É o deadline do Maceió Podcast. É isso aí. Então, quando eu comecei a fazer realmente ter essa pegada da reportagem à noite, aí eu já comecei a pular para outros horários. Nos horários da manhã você tinha o exercício do entrar ao vivo. E aí você começa a entrar ao vivo em todos os jornais. Era um Bom Dia, no L1. Então, isso é um exercício. Aí no começo você está muito grudado no papel, você fica olhando muito para o texto, você não se liga. Hoje, o exercício de quem trabalha com comunicação em TV é se desvincular de teleprompter. Você tem que tentar apresentar e falar as coisas. Eu ia perguntar sobre o teleprompter. Não tem. Para repórter não tem. Para apresentador tem. Mas o exercício é o mesmo. É você tentar fugir de cabeça... desenhada, de cabeça de texto para apresentador desenhada, de texto desenhado. O ideal é que você fale como você falaria aqui. Entendi. Naturalmente. E aí, esse foi um exercício que eu procurei fazer muito intimamente, assim, eu, Thaís no espelho, Thaís em casa, eu sempre assisti os programas depois, para tentar até fazer comentários inteligentes pós-matéria, quando a matéria acaba no ar, você fazer um comentário que você, sem estar ali lendo em papel nenhum, lendo no teleprompter, né? Muitas vezes, nessa trajetória na Gazeta, eu apresentei jornal sem TP nenhum, só com o editor-chefe no ponto. No ponto. Eu lembro muito bem de um programa que a gente entrevistou o Renan Filho, o governador Renan Filho, que foi um programa só com ele, foi o primeiro programa que ele participou após a eleição dele no primeiro mandato. E aí foi muito, muito bacana esse programa, porque eu apresentei o programa todo de roteiro. É roteirizado. É o programa que o editor chega no ouvido e diz: entrevista ao governador. Aí ele dá mais um item para você, um roteirinho. Aí ele fala: educação, meio ambiente. Então eu já sei que ali eu vou fazer uma pergunta sobre educação. Ali eu já sei que eu vou fazer uma pergunta sobre mesmo assim você tem que desenrolar a pergunta. Mas a pergunta eu faço porque a gente já trabalhou aquilo durante toda a manhã e já sabe as perguntas que estão dentro daquele tema. Então a ordem dos fatores não altera o produto. Eu vou ter tempo para fazer porque o tempo da entrevista foi determinado. Então aquilo ali foi muito... Aí do nada ele dizia: Thaís, vou chamar um intervalo.
Diz daqui a pouco tem mais. Ele nem falava daqui a pouco tem mais, porque isso já é uma coisa muito automática, Sim. né, do apresentador. Chama intervalo Né? aí. Então a gente vai fazer uma paradinha aqui, daqui a pouco a gente volta. Tem mais conversa aqui com o governador Renan Filho. A gente vai falar sobre outros temas, vamos falar sobre saúde ainda, sobre segurança. Então não sai daí, a gente volta já. Então era muito Engraçado é que automático. se você fechar o olho, parece que tá assistindo o jornal. Eu achei que eu estava importante agora sendo entrevistado É por isso, Thaís Miguel, eu Cavalcante. respondo. Gente, me dá teu WhatsApp pra gente conversar, né? E aí, nesse WhatsApp conversar, eu procuro saber um pouco do nicho, do segmento da empresa, qual é o seu público, onde é que a sua empresa está situada, para quem você quer comunicar, para quem você quer falar do teu produto, para que eu possa dizer se aquela rádio que ela quer é a do público dela. Porque esse retrato, esse espelho de público eu tenho de todas as rádios, pelos estudos que são feitos, né, anualmente, de pesquisa de audiência, Lógico, de líder de público-alvo. audiência. Então, é essa consultoria em mídia que eu dou gratuitamente para quem me pergunta. Mas se você quiser contratar, contrata comigo, com a minha empresa, diretamente junto com os comerciais, porque eu faço esse intermédio. Eu consigo algumas cartas de crédito. Então, assim, a gente tem essa barganha, esse poder, essa persuasão na hora de trazer o cliente para anunciar, né, na mídia. Esse é o trabalho, é um dos. Tanto né? você anuncia como abre portas de crédito para os próprios, né? Na verdade, assim, não disse que conhecimento vale mais que dinheiro? Pois é. Tá. Então, tem situações que o conhecimento consegue barganhar preço para o cliente. O cliente vai comprar mais barato, às vezes, no balcão externo do que no próprio balcão da empresa. Sim. E isso não é só na mídia que acontece, não. Isso acontece em muitos outros setores, né, de venda. Então, eu estou dando um exemplo aqui. Então, vai que um cliente me aciona e diz assim, ó, Thaís, você tem uma mídia, qual é a proposta que você tem? Aí ele pega a minha proposta e vai lá no balcão. Essa proposta aqui é exclusiva, eu te digo aqui, Wagner, essa proposta é exclusiva para você anunciar na Nova Brasil. Vai lá na Nova e vê quanto é que eles fazem para você, e aí você compara. Mas por que eu consegui mais barato? Eu não posso dizer a minha estratégia, né? Não, mas pode dizer para nós. Não posso Qual o dizer a áudio minha dela? estratégia. Derruba a live aí. Mas assim, é bem por aí. Nem sempre eu tenho condição diferente do balcão interno, mas assim, eu tento conseguir as melhores condições para trazer os clientes para as empresas. E as empresas de comunicação acabam ganhando nessa parceria com a Thaís, porque a Thaís leva, né, agrega o comercial. E tá difícil, né? Durante a pandemia, inclusive, vender mídia tá muito difícil. Você viaja com tempo de volta para entrar no jornal, não vai dar tempo, e o trânsito, vamos para onde, vamos por onde, vamos pelo polo, será que pela Fernandes Lima dá uma... É aquela loucura, porque você tem que entregar. Não vai dar tempo. Chama o motoca, pede para ele pegar o material no viaduto da Federal. Tem que pegar o material, não vai dar tempo. Então, é assim, Entendi. muitas vezes a gente deixava o material no posto para seguir para a pauta 2, pedia favor em clínica para deixar na recepção para o motoca buscar. Então, a gente tem muito essas... Vocês estavam precisando do motorista igual o Vaguinho. Mas é surreal. É surreal, sei, Wagner. sim. A gente não consegue andar. Se o jornalismo aqui depender realmente do trânsito para que o jornal tenha matéria, muitas matérias vão ficar sem entrar. Então, Hoje em graças dia a não- Deus, o motoca ajuda muito Não, nisso. com Hoje em certeza. dia não tem mais isso porque manda tudo online, né? Ou não? Algumas matérias, sim. Outras não, precisa do cartucho. Da câmera. Algumas coisas, assim, hoje a gente tem a liberdade, né, de gravar usando o seu próprio telefone e manda o seu material pelo telefone. Você faz ali um stand-up e manda um stand-up, pá, e manda para o editor do seu telefone. Quem tem condições faz. Às vezes não vai dar tempo de fazer uma matéria, então eles fazem só um prezinho, uma coisa só Uma pontazinha. só para situar mesmo o que está acontecendo, a notícia, e o VT mesmo vai para o Jornal da Noite, então acontece muito isso. Mas, assim, é uma loucura gostosa. Eu sempre gostei de improviso, de me jogar para os lugares e dizer assim, o que é que está acontecendo? Fale aí no seu ponto de vista o que está acontecendo. Você está falando dessa parte, essa época é quando você era repórter de rua. Repórter, e passei a ser repórter de rede aqui em Alagoas. A fazer rede? as matérias para o Bom Dia Brasil, para a Globo News, para o Jornal Hoje. Entendi. O ano marcante foi 2010. Eu fui durante mais de 10 anos, né? Pouco mais de 9, quase 10 anos, repórter de rede aqui. Então, tudo que acontecia e que era de interesse nacional,
eu era um dos nomes que era convocado para fazer a matéria, para ir buscar a notícia, né? E fazer o texto. Então, a gente tem na redação da Gazeta o núcleo de rede da TV Gazeta que realmente trabalha para atender os jornais da rede, que são Jornal Hoje, Bom Dia Brasil, a Globo News, que também entra, né, com um pacote grande de programação e de espaço. Então, a gente tem muito espaço também na Globo News. Como apresentadora, eu entrei várias vezes direto do estúdio. Fiz muito ao vivo para a Globo News. Então, assim, é muito bacana você ver que o seu trabalho é reconhecido. De você dizer hoje assim, não, eu tenho trabalhos no Fantástico, eu tenho chancela no Jornal Nacional, eu tenho chancela no Jornal Hoje, eu tenho no Bom Dia Brasil, eu tenho nos jornais, na programação da Globo News. Então, esse portfólio eu conquistei. Então, conquistei com as oportunidades que foram abertas para mim, óbvio, né? E isso eu devo muito à TV, devo muito à direção de jornalismo da TV Gazeta incontestavelmente, não tem nem o que falar, porque tem muitos bons profissionais aí, talentosos, com potencial, que não conseguem projeção, não conseguem se capacitar, né, na prática, não conseguem se qualificar e buscar o conhecimento, porque não conseguem essa porta aberta. Né? Então, o acesso é difícil. É muito difícil, é muito difícil. E engraçado assim, que a minha vida, quem olha, diz, eu vejo o seu nome muito ligado ao jornal. Eu fecho o olho e já parece que eu estou assistindo o jornal. Mas a Thaís Cavalcante passou muito tempo. Vocês lembram lá atrás que eu disse que comecei a trabalhar com vendas? Sim. Fui vendedora de loja também, antes de começar com merchandising. Então, durante o merchandising, eu trabalhei muito ligada, ali do lado da área comercial. Eu vendia o produto no merchandising. Então, essa área comercial também sempre teve muito colada assim do lado. E eu não consegui deixar, nem quando era repórter e apresentadora da Gazeta. Nunca consegui largar a área comercial. Eu gosto, é uma coisa que me fascina saber que eu usei todo o meu poder de persuasão, Wagner, para você comprar o café da Thaís Cavalcante.